Olá! Hoje teremos uma aula sobre técnicas anestésicas intraorais. Eu sou Marcele Rossi, professora do curso de odontologia da UFBA, sou cirurgiã dentista, mestre e doutora em ciências morfológicas e especialista em implantodontia. Na aula de hoje, eu vou falar sobre os tipos de técnicas anestésicas e para cada tipo vamos identificar o trajeto do nervo a ser anestesiado, os principais referenciais anatômicos que são importantes para a realização da técnica e a área anestesiada. As técnicas anestésicas, elas têm um objetivo de bloquear a transmissão do impulso nociceptivo, ou seja, do impulso de dor através do nervo, possibilitando a realização de procedimentos, no caso das anestesias intraorais, para a realização dos procedimentos odontológicos. Lembrem-se que a inervação sensitiva geral de quase toda a cabeça é realizada por ramos do nervo trigêmeo. Então, se nas técnicas anestésicas intraorais a gente quer bloquear a sensibilidade da boca, da cabeça, da face, então iremos trabalhar diretamente sobre esses ramos do nervo trigêmeo. Por isso que quando a gente estuda o nervo trigêmeo, é interessante a gente já partir para o estudo das técnicas anestésicas intraorais. Por quê? Porque esse estudo nada mais é do que uma aplicação clínica do conhecimento desses ramos nervosos. Bom, para a gente realizar as técnicas anestésicas intraorais, nós utilizamos a seringa Carpulli, que é esse material. Existem vários tipos de seringa Carpulli, com aspiração, sem aspiração, não é objetivo nosso discutir isso aqui agora. Temos o tubete anestésico, que contém a droga anestésica, podendo ter ou não vasoconstrictor, e temos a agulha também descartável. Aqui nessa imagem a gente tem a empunhadura de uma seringa Carpulli convencional, onde a gente observa a posição dos dedos e esse que vai empurrar o êmbolo, né, o polegar que vai empurrar o êmbolo do tubete anestésico para a injeção, para a introdução dessa droga anestésica nos tecidos. As anestesias, elas podem ser terminais ou por bloqueio. As anestesias terminais, elas ainda se subdividem em superficiais e infiltrativas, e as anestesias por bloqueio em regionais e tronculares. Então eu vou falar de cada tipo, né? E a aula vai ser mais aprofundada nas anestesias por bloqueio, porque são aquelas que vão exigir um conhecimento anatômico maior do trajeto do nervo, são técnicas mais complexas. As anestesias terminais, como o nome já diz, são aquelas que atuam nos ramos terminais dos nervos. O que são ramos terminais dos nervos? Por exemplo, aqui a gente tem o nervo alveolar inferior e observem esses ramos dentais e periodontais. Então, são aqueles ramos finais de um nervo maior. Então, nas anestesias terminais, a gente quer apenas atingir essas ramificações finais, que estão indo para o dente, ou para o periodonto, ou para a mucosa. E essa anestesia, ela pode ser realizada só na superfície do tecido ou por infiltração. Quando a gente realiza uma anestesia terminal só na superfície, sem necessidade de uma injeção, a gente chama de anestesia terminal superficial, que é a anestesia tópica. Então, na anestesia tópica, a gente está anestesiando aqueles ramos terminais que estão na superfície da mucosa apenas com aplicação nessa superfície, com uma pomada ou com um gel e com alguns tipos, né, de anestésicos tópicos que a gente tem no mercado. Mas nós podemos também realizar anestesias terminais, atingir esses ramos terminais por meio de injeção, ou seja, com infiltração no tecido. Essas anestesias terminais infiltrativas a gente pode realizar para atingir ramos terminais gengivais ou ramos terminais dentais e periodontais. Então aqui, por exemplo, está mostrando uma anestesia terminal infiltrativa
que vai anestesiar os ramos terminais que estão distribuídos na gengiva. Isso é realizado principalmente em crianças para extração de dentes descidos. Mas também nós podemos fazer uma infiltração para atingir ramos terminais dentais e periodontais. Esses ramos terminais dentais e periodontais, eles já ficam no osso. Então, a gente já precisa fazer uma infiltração aqui ao nível do fórnice do vestíbulo, da área que a gente quer anestesiar, para que o anestésico atravesse o osso e chegue nesses ramos terminais que a gente quer atingir. Então, por exemplo, se eu quiser anestesiar o canino, só esses ramos dentais e periodontais do canino, eu vou fazer uma anestesia terminal infiltrativa nessa área, atravessando aqui o fórnice do vestíbulo da área, despejando o anestésico aqui, ele vai atravessar o osso e atingir só esses ramos dentais e periodontais do canino. Também pode se espalhar para áreas vizinhas, mas é uma abrangência bem limitada. Você está fazendo só para aqueles ramos terminais. Aqui na região inferior, a mesma coisa. Aqui a gente tem os ramos dentais e periodontais vindo para esses dentes. Se eu quiser anestesiar só esses ramos dentais e periodontais, ou um ou dois, né, um ou dois dentes, eu vou fazer uma infiltração no fórnice do vestíbulo dessa área. O anestésico vai atravessar o osso e atingir só esses ramos dentais e periodontais. Na mandíbula, como o osso na região posterior é muito denso, dificilmente eu consigo fazer terminais infiltrativas nessa área, porque o anestésico ele não vai conseguir atravessar o osso para atingir esses ramos dentais e periodontais. Na mandíbula, geralmente eu só faço essa aplicação terminal na região anterior. Então, na mandíbula, geralmente eu preciso anestesiar todo o nervo para conseguir anestesiar esses dentes e esse periodonto da região posterior. Já na maxila, como é um osso menos denso, eu consigo fazer terminal infiltrativa em todas as regiões com sucesso. Agora vamos para as anestesias por bloqueio. Quando eu falo em bloqueio, o nome já diz, né? Eu vou bloquear todo um trajeto. A anestesia por bloqueio regional, ela vai atuar em todo um ramo nervoso, anestesiando então toda a área inervada por ele. Então são anestesias mais amplas, que têm uma abrangência maior, né? A gente utiliza quando a gente quer anestesiar uma área maior, quando a área que a gente vai trabalhar está inflamada, então a gente precisa pegar todo o ramo de onde aqueles ramos terminais se originam. E também essas técnicas, elas exigem um conhecimento anatômico maior, porque a gente vai precisar de referenciais anatômicos para alcançar esses ramos nervosos. Então vamos falar de cada um desses tipos de anestesia por bloqueio. Vamos começar pela anestesia por bloqueio regional dos nervos alveolar inferior e lingual, que as pessoas chamam muitas vezes de anestesia troncular. Esse termo é errado para esse tipo de anestesia. Então, o termo correto é bloqueio regional dos nervos alveolar inferior e lingual. Claro que no dia a dia a gente pode falar bloqueio do alveolar inferior e lingual, bloqueio do alveolar inferior, né? Mas o termo é esse. Antes da gente falar da técnica em si, vamos relembrar a anatomia desses nervos. Por que eu anestesio os dois juntos? Vejam só, aqui é o nervo lingual, que vem do mandibular do trigêmeo, e logo atrás o alveolar inferior que está seccionado. Aqui numa vista medial, aqui eu tenho o nervo lingual à frente, ele vai descer, partindo aqui medialmente na mandíbula, e o alveolar inferior logo atrás, que vai entrar no canal mandibular. Então, como eles dois estão muito próximos aqui na região do forame mandibular, nessa altura, o nervo lingual ele está à frente do alveolar inferior a apenas 8 milímetros. Então, como a anestesia ela vai ter que ser feita aqui antes do alveolar inferior entrar no canal, então a gente aproveita e já anestesia o lingual também. Por isso é que os dois são anestesiados na mesma técnica. Por que a gente precisa atingir o alveolar inferior aqui? Porque é quando ele entra no osso. Depois que ele entra, é difícil o anestésico atravessar o osso. Então a gente tem que atingi-lo nesse momento onde há um forame e por onde ele está entrando. Aqui a gente tem a imagem do nervo lingual que vai
inervar tanto essa gengiva lingual desse lado, como também soalho de boca e o corpo da língua. E aqui a gente vê o alveolar inferior que vai entrar no canal mandibular. Uma vez entrando no canal mandibular, como está mostrando aqui na peça, ele passando pelo canal, ele vai formando ramos dentais e periodontais para os molares e premolares, até que na altura do forame mentual, o alveolar inferior se bifurca em nervo mentual que emerge pelo forame mentual e vai inervar a gengiva vestibular dessa região anterior, pele do lábio e do mento, ou seja, só tecido que está fora do osso, tecido mole, não vai mais inervar dentes. Mas a outra parte que continua dentro do osso, é chamado nervo incisivo, é quem vai continuar formando os ramos dentais e periodontais desses dentes anteriores. Então assim a gente relembrou todo o trajeto do lingual e do alveolar inferior. Como é que a gente vai conseguir atingir o alveolar inferior antes dele entrar na mandíbula, antes dele entrar no canal? Então a gente tem que ter como referência o forame mandibular. Mas como é que a gente visualiza o forame mandibular na boca? Como é que a gente sabe onde ele está? Para isso a gente tem que ter os referenciais. Primeira coisa, observem que a altura do forame corresponde a mais ou menos aqui, ó, a metade dessa fossa que é chamada fossa retromolar. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é palpar a fossa retromolar, que fica aqui. Então, quando o paciente abre a boca, a gente vai logo palpar a fossa retromolar. Quando a gente palpa, o nosso polegar, ele ocupa quase toda essa depressão aqui na boca, né? Então, a gente vai palpar e o polegar vai ocupar quase toda essa depressão. Para que a gente saiba a altura, então, a gente palpa a fossa e a gente sabe que tem que ser mais ou menos na metade da altura. Então, mais ou menos na metade da altura do nosso dedo, do nosso polegar, que vai corresponder a mais ou menos 1,5 centímetros acima do plano oclusal. Então, a gente palpa aqui, metade da altura do dedo vai ficar quase certo, né? A gente não tem como saber exatamente, mas vai ficar bem próximo aqui da altura do forame mandibular. Outro referencial que a gente tem que ter é no sentido medial. Então, a fossa está aqui, mas a gente também tem que ter um limite no sentido lateral. Quem vai limitar é essa prega, que é chamada prega pitérigo-mandibular. Então, vejam, a gente palpa a fossa, vê a altura mais ou menos a metade do nosso dedo e medialmente a gente visualiza a prega pitérigo-mandibular. A agulha ela tem que ir entre essas duas estruturas, a fossa e a prega. Ela não pode vir medialmente à prega, ou seja, você não pode ignorar essa prega. Por quê? Porque essa prega pitérigo-mandibular é o ligamento pitérigo-mandibular coberto de mucosa. E esse ligamento é onde termina o músculo bucinador. Então é aqui que termina a bochecha, é aqui que termina a parede lateral da cavidade oral. Se a gente vai medialmente a essa prega, a gente já está adentrando o outro músculo que se prende aqui, que é o constrictor superior da faringe. Como nessa técnica ninguém está interessado em anestesiar a faringe, e sim o alveolar inferior e o lingual, a gente tem que ficar restrito a essa área, entre a fossa retromolar, que a gente palpa, e a prega pitérigo-mandibular, que a gente visualiza. Então, esses são os limites no sentido lateral. Em altura, a metade da altura do polegar que está palpando a fossa e que vai corresponder, então, a 1,5 centímetros acima do plano oclusal. Então, aí a gente vai estar com o ponto certo. Mas a gente pode também ter como referência, se a gente quiser vir diretamente para o forame, a gente pode ter como referência também os premolares do lado oposto como ponto de partida para essa seringa, para que ela chegue nesse ponto definido pela nossa palpação, pela prega e pela altura do dedo. Então aqui, a palpação da fossa retromolar, a prega fica medialmente, a altura, a metade da altura do dedo, e a seringa vem da região de premolar do lado oposto, isso na técnica direta.
Então, ponto de partida são os premolares do lado oposto, mas vejam que a agulha, ela segue esse referencial que é do meu polegar, na fossa retromolar, na metade da altura. A prega aqui não está representada, mas ela ficaria aqui, ou seja, a agulha fica entre a prega e a fossa que eu estou palpando. Então, na cavidade oral, a gente vê, aqui o polegar está na fossa retromolar, aqui medialmente tem a prega pitérigo-mandibular e a agulha entra entre essas duas estruturas, ou seja, no sentido lateral-lateral, ela respeita essas duas estruturas, em altura, ela respeita aqui a metade da altura do polegar. E o ponto de partida é a região de premolar do lado oposto. Isso na técnica direta. Pode acontecer de quando entrar, sentir logo um osso? Pode. Se isso acontecer, é porque você inclinou demais, então pode recuar um pouco e ir tangenciando mais essa mandíbula. Na técnica indireta, você vai pelo mesmo lado. O ponto de partida da seringa é o mesmo lado em que você vai aplicar. Ao invés de vir de premolar do lado oposto, você vem paralelo aqui ao dedo, tangenciando a mandíbula. Só que quando chega aqui, a gente pode ter uma dificuldade de continuar o trajeto da agulha, porque lembrem-se que à frente do forame mandibular existe a língula, e a língula serve de fixação de um ligamento da TM, que é o ligamento esfenomandibular. Então a gente pode encontrar resistência nessa área. Por isso que, fazendo a técnica indireta, depois a gente vai ter que virar a agulha para chegar na região mais posterior. E esse movimento de virar a agulha é muito perigoso, tem o risco de fratura de agulha, principalmente para iniciantes. Então, eu acho mais adequado, principalmente para iniciantes, a técnica indireta, porque você já vai para a parte mais posterior sem fazer esse movimento. Evidentemente que isso é muito particular. Tem pessoas que se adaptam bem à técnica indireta, não há problema desde que seja feita com segurança. Dessa forma, então, quando a gente vai fazer a introdução da agulha, como eu mostrei, né, aqui, vejam que a agulha ela passa antes próximo ao nervo lingual, ou seja, o anestésico ele é despejado no nervo lingual para depois alcançar o nervo alveolar inferior, tanto na técnica direta quanto indireta, a mesma coisa. Ou seja, a gente faz a anestesia dos dois na mesma infiltração, na mesma técnica. Dessa forma, relembrando o trajeto de cada nervo, a gente vai anestesiar então todos os dentes e o seu periodonto, não é? Desse lado. Também vamos anestesiar a gengiva vestibular dessa região anterior, por causa do nervo mentual. Também o lábio inferior e o mento desse lado aqui. Então, dentes, periodonto, gengiva anterior, lábio e mento. E também vamos anestesiar a gengiva lingual, soalho de boca daquele lado e o corpo da língua daquele lado. Né? Vai bloquear a sensibilidade da língua daquele lado. Só vai ficar faltando para completar a anestesia de todo esse lado aqui da mandíbula, a gengiva vestibular da região posterior, que é inervada pelo nervo bucal. Então vai ficar de fora dessa técnica anestésica e se a gente for fazer um procedimento em toda essa área, a gente vai precisar realizar também em outra técnica separada. Então, anestesia por bloqueio regional do nervo bucal é exatamente para anestesiar esse nervo que vai inervar a gengiva vestibular na região posterior e também a bochecha, inervação sensitiva de bochecha. Mostrando aqui, relembrando a anatomia desses nervos. O nervo bucal também se origina do nervo mandibular, só que ele tem um trajeto mais anterior e mais lateral. Enquanto que o lingual e o alvéolo inferior, eles vão ficar mais voltados para a medial, para a parte lingual da mandíbula. Nessa imagem, a gente observa perfeitamente o trajeto dos três, comparando os três. O bucal, ele sai do mandibular, ele cruza a fossa retromolar e vai para a lateral, né? Vai para a vestibular, enquanto que o lingual e o alvéolo inferior permanecem na parede lingual, sendo que o lingual aqui rente à parede lingual e o alvéolo inferior que vai para o canal mandibular. Esse trajeto aqui é o que nos faz entender a técnica. O bucal, ele cruza a fossa retromolar e vem para a vestibular,
Então a gente precisa bloquear ele nesse momento em que ele está se vestibularizando para que todo esse trajeto em direção à gengiva e bochecha fique anestesiado. Por isso que na técnica original, o que é que a gente tem como referência? A gente palpa a fossa retromolar, tira o dedo, a gente já localiza só a fossa retromolar com o dedo e vai com a agulha exatamente na fossa, porque a gente pega o nervo bucal nesse momento em que ele está cruzando a fossa em direção vestibular. Existe uma variação da técnica que a gente pode fazer. Ao invés de atuar direto na fossa, a gente pode pegar o nervo bucal já nesse trajeto vestibular, mas só que desde o seu início. Essa técnica, ela pode ser feita pelo seguinte, porque muitas vezes, quando você quer anestesiar o nervo bucal, se você estiver fazendo algum procedimento que exige também anestesia do ângulo da mandíbula, você pode aproveitar, fazer essa infiltração como se fosse uma infiltração terminal no fórnice do vestíbulo, aí você pega o bucal bem no iniciozinho desse trajeto vestibular, aí você aprofunda a agulha para também atingir ramos que ficam aqui no ângulo da mandíbula. Porque esses ramos que ficam no ângulo da mandíbula, eles não são oriundos do trigêmeo, eles vêm do plexo cervical. Então são ramos que, se você não for direto nele, você não tem como anestesiar por nenhuma técnica de bloqueio. Então você pode fazer uma anestesia na parte vestibular do bucal desde o seu início, aprofundando, ou seja, descendo um pouco mais para atingir essa região de ângulo de mandíbula. Então, com anestesia, com a técnica de bloqueio do nervo bucal, a gente anestesia a gengiva vestibular inferior posterior, ou seja, da região de molares, e também a bochecha, a mucosa, a pele da bochecha. Anestesia por bloqueio regional dos nervos alveolar inferior, lingual e bucal. Então, existe uma técnica que preconiza a anestesia desses três ao mesmo tempo, lembrando que os três saem do nervo mandibular, o bucal na frente, depois o lingual e mais posteriormente o alveolar inferior. Então essa técnica aproveita dessa anatomia para anestesiar os três, também é chamada de técnica de Golgates. Então olha só, aqui os três naquela posição que eu mostrei. Como é que se consegue anestesiar os três ao mesmo tempo? Como o bucal ele vai se vestibularizar aqui ao nível da fossa retromolar, então a gente tem que pegar o bucal antes dele vestibularizar. Por isso, a injeção ela vai ter que ser mais alta para pegar os três. Aí a gente vai utilizar os mesmos referenciais do bloqueio regional do alveolar inferior e lingual, que são a fossa retromolar, a gente palpa a fossa retromolar, a gente visualiza a prega pitérigo-mandibular, só que a agulha, ao invés de entrar na metade da altura do dedo, correspondendo à metade da altura do dedo, ela vai entrar acima do dedo. Por quê? Porque você precisa introduzir a agulha mais alta para pegar o nervo bucal antes dele vestibularizar. Aí a agulha, ela passa tangenciando a mandíbula, tem que ser agora essa técnica tangenciando a mandíbula, porque senão também a gente não pega o bucal. Ela vai tangenciando a mandíbula e dessa forma atinge o nervo bucal, aí ela vai tangenciando mais para trás, atinge o nervo lingual e por fim o nervo alveolar inferior. Quando a gente olha assim numa maquete, parece ser fácil, só que essa técnica, lembrem-se que para a gente conseguir fazer a palpação e a localização, o paciente tem que abrir a boca, ou seja, esse processo coronoide ele vai descer. E o processo coronoide leva junto com ele o tendão do músculo temporal. Então, quando o paciente abre a boca, isso aqui fica difícil e gera uma resistência tanto a palpação como a introdução da agulha. Então a gente vai ter que pedir para o paciente, inclusive, deixar a boca mais fechada, quase que totalmente fechada, só o suficiente para a gente conseguir localizar e introduzir a agulha, porque isso aqui vai atrapalhar. Então acaba que é uma técnica mais complicada, desconfortável para o paciente e para a gente também, que a gente passa a ter uma visão limitada. Então, eu particularmente acho melhor a realização do bloqueio regional do alveolar inferior e lingual e separadamente o bloqueio do bucal. Então, olha só, palpação, o referencial anatômico é o mesmo, só que a agulha vai acima do dedo. Vejam como fica limitada a nossa visão, como é difícil e também desconfortável
ao paciente. Aí temos uma outra técnica, que é o bloqueio regional dos nervos mentual e incisivo. Essa técnica ela é realizada quando a gente quer bloquear só a região anterior, ou seja, região de pré-molares para frente. Então, para a gente não ter que anestesiar todo o alveolar inferior, a gente pode utilizar essa técnica. Para essa técnica, a gente tem que aproveitar um outro ponto de entrada do anestésico para atingir todo o ramo nervoso, que é o forame mentual. Vamos lembrar que no forame mentual a gente tem aqui a divisão do nervo mentual, que é o que emerge pelo forame e vai inervar só gengiva, pele de lábio e mento. E o nervo incisivo é o que continua na parte esponjosa do osso, porque aqui geralmente não tem mais canal mandibular. Então ele percorre aqui a parte esponjosa do osso, de onde saem ramos dentais e periodontais para esses dentes anteriores. Então nessa técnica a gente vai introduzir o anestésico aqui para atingir esse nervo incisivo com seus ramos dentais e periodontais, e também vamos atingir o nervo mentual para anestesia de tecido mole. A gente aproveita a posição do forame mentual. Então lembrem que o forame mentual, ele se abre dessa forma. O canal ele vem e faz uma curva para trás e para a lateral. Então ele se abre aqui. Então a gente tem que aproveitar essa saída e introduzir o anestésico nesse sentido para que o anestésico vá para frente e não para trás. Por isso é que, primeiro referencial, a gente vai fazer uma infiltração no fórnice do vestíbulo, na região de pré-molares, entre os pré-molares, porque o forame mentual ele pode estar abaixo do primeiro pré, abaixo do segundo pré ou entre os dois. Então a gente vai entre os dois pré-molares, no fórnice do vestíbulo. A seringa, ela parte de trás para frente, então ela tem um direcionamento póstero-anterior, para que o anestésico entre nesse sentido, então póstero-anterior. E a gente faz uma inclinação em relação à parede da mandíbula de mais ou menos 45 graus. Então essa inclinação lateral de mais ou menos 45 graus. Para quê? Para a gente aproveitar também essa angulação do forame e facilitar a entrada do anestésico. Então tudo acompanhando a anatomia da saída do forame mentual. Quando a gente faz então a introdução, é no fórnice do vestíbulo com esse posicionamento. Geralmente a agulha ela vai entrar apenas 2/3 do seu comprimento, não precisa entrar toda porque não há uma profundidade muito grande nessa região. E com essa técnica então a gente vai anestesiar tanto dentes, periodonto e tecido gengival dessa região anterior, também lábio e mento. Quando a gente faz a anestesia, o paciente sente logo, né, a anestesia, inclusive, do lábio inferior. Então, essa gengiva anterior e inferior, os dentes anteriores com seu respectivo periodonto. Agora, vamos para técnicas de bloqueio da região superior, na maxila. Como eu falei no início da aula, na maxila, quando a gente vai trabalhar só com um dente, com a área mais limitada, mais restrita, a gente pode lançar mão de técnicas terminais. Porque na maxila o osso ele é pouco denso, então a gente consegue que o anestésico entre facilmente, atravesse o osso e alcance esses ramos terminais. Mas quando a gente quer trabalhar em uma área mais ampla, ou fazer, por exemplo, um enxerto de seio, que a gente sabe que tem inervação múltipla, né, de vários nervos, quando a gente quer fazer procedimentos de implante em uma maxila total, quando a gente também tem uma região inflamada, que a gente não quer atuar diretamente ali naquele ramo terminal, aí a gente vai utilizar essas técnicas de bloqueio. Vamos começar pelo bloqueio regional dos nervos alveolares superiores, anterior e médio, que significa que é o bloqueio do nervo infraorbital, que é de onde esses nervos alveolares surgem. Então vamos relembrar, aqui a gente tem o nervo maxilar e dele, como continuação dele, a gente tem o nervo infraorbital que passa no soalho da cavidade orbital. À medida que esse nervo passa por aqui, ele forma esse ramo alveolar superior médio, que desce dentro do seio maxilar, inervando parte do seio,
e aqui ele se ramifica, formando ramos dentais e periodontais para os pré-molares. Depois desce o alveolar superior anterior, também passando pelo seio, inervando a região anterior do seio, e depois se ramifica, formando ramos dentais e periodontais para incisivos e canino. O alveolar superior médio pode estar ausente? Pode, mas na técnica a gente vai bloquear todo esse infraorbital e, consequentemente, todas essas ramificações que saem dele em direção a seio e dentes anteriores até os pré-molares. Bom, aí depois o infraorbital, depois de formar os alveolares, o infraorbital emerge na face pelo forame infraorbital e forma esses ramos cutâneos que vão para a pálpebra inferior, nariz e lábio superior. Então vejam já o que é que a gente vai anestesiar nessa técnica. Significa que a gente vai pegar todo o infraorbital, então vai anestesiar o alveolar superior médio, anterior e também essas ramificações terminais que vão para a face. Como é que a gente vai anestesiar? Como é que a gente vai atingir esse nervo? A gente tem que atingir o forame infraorbital. O forame infraorbital, ele fica mais ou menos 1 centímetro abaixo da margem infraorbital. A gente pode palpar e sentir essa depressão. A gente pode ter como referência também a linha aqui da pupila do paciente. Quando a gente faz cursos com estudantes que estão iniciando, eles às vezes até marcam, né, tendo como referência essa linha da pupila. E em relação à arcada dentária, a gente pode seguir a linha do canino. Então, seguindo a linha do canino, como a gente vê aqui, tendo como referência a linha da pupila, a gente pode estabelecer uma linha reta em direção ao forame infraorbital. Né? Considerando que, como o paciente vai abrir a boca, a gente vai acompanhar essa inclinação da maxila, né, em direção ao forame infraorbital. Quando a gente faz isso, a gente atravessa um músculo que se insere logo aqui abaixo do forame, que é o levantador do ângulo da boca. E em algumas pessoas, esse músculo pode ter um tendão muito próximo do forame. Quando isso acontece, a gente vai ter dificuldade, vai ter uma resistência, a agulha pode não conseguir atravessar. E se a agulha não atravessar, o anestésico também não atravessa. Então, muitas vezes, o insucesso dessa técnica pode ser por conta dessa variação anatômica, de um tendão muito próximo ao forame que impede que a agulha alcance o forame infraorbital. Nesse caso, aí a gente teria que fazer a técnica extraoral, que a gente vai palpar e fazer a infiltração direto no forame infraorbital. Qual é a vantagem e desvantagem? Quando a gente faz uma técnica extraoral, a gente está lançando o anestésico mais diretamente. Então, o anestésico entra com mais facilidade nesse canal. Porque aqui ele chega próximo, a gente despeja o anestésico próximo, faz aquela massagem e o anestésico entra. Quando a gente faz o extraoral, ele entra mais diretamente. E qual é o problema disso? Quando o anestésico entra muito diretamente, lembrem-se que esse forame é a saída de um canal que passa aqui no soalho da cavidade orbital. Então, voltando aqui a essa imagem, o anestésico, se ele entrar muito diretamente e for um anestésico com a difusão muito fácil, muito lipossolúvel, ele pode se espalhar demais e chegar ao fundo da cavidade orbital. Se isso acontecer, ele vai anestesiar nervos que vão para músculos do olho, como o nervo oculomotor. E aí o paciente ele pode ficar com alteração dessa movimentação ocular e ter aquela sensação de diplopia. Em casos mais graves, poderia acontecer também anestesia do nervo óptico, causando a cegueira temporária, mas isso seria uma situação mais rara. Então, nessa técnica, a gente tem que ter cuidado. Se for fazer a extraoral, a gente tem que ter muito cuidado com o tipo de anestésico. Na intraoral também, só que na intraoral, como a gente não faz uma introdução tão diretamente no forame, nem sempre vamos ter problemas com o anestésico que se espalhe mais. Então aqui a gente levantando, localizando no fórnice do vestíbulo o local da infiltração, seguindo a linha da pupila, a gente faz a infiltração. E a área anestesiada então vai ser parte do seio maxilar, nessa parte média e anterior,
Os dentes e o periodonto de premolares, canino e incisivos, também uma partezinha aqui posterior da cavidade nasal e, por fim, pálpebra inferior, nariz e lábio superior. Bom, mas temos também o nervo alveolar superior posterior, que tem um trajeto separado desses outros que eu acabei de mostrar, porque o nervo alveolar superior posterior, ele sai do nervo maxilar antes daqui do infraorbital, passa rente à face posterior da maxila, aí ele se divide, entra pelos forames alveolares, passa pela região posterior do seio e aí forma os ramos dentais e periodontais para os molares. Sendo que a raiz mesiovestibular do primeiro molar, quando existe o alveolar superior médio, que ele pode não existir, mas quando ele existe, vai ser o alveolar superior médio que vai inervar essa raiz mesiovestibular. Mas o restante, né, o terceiro molar, segundo e as outras raízes do primeiro vão ser inervadas pelo alveolar superior posterior, assim como o periodonto também. Então, a gente pode fazer uma técnica que anestesia todos esses ramos de uma vez só. Então, a gente vai atingir todo o alveolar superior posterior no momento em que ele está adentrando a maxila nos forames alveolares. Então, a gente tem que buscar a face posterior da maxila, onde estão esses forames. Qual é o referencial que a gente tem? A gente tem como referencial a face mesial do segundo molar, e aí a gente vai inclinar a agulha mais ou menos 45 graus do plano oclusal para alcançar a face posterior da maxila. Por que a gente não poderia ir logo mais posteriormente? Primeiro, porque aqui a gente vai ter dificuldade por causa da abertura de boca, e segundo, que se a gente também entrar muito posteriormente, a gente pode, ao invés de chegar na face posterior da maxila, alcançar a região do processo pterigoide, onde existe aqui um plexo venoso, que é o plexo pterigoideo. Então, não é interessante que a gente fique muito posteriormente. A gente vai ter como limite a face mesial do segundo molar, inclinando mais ou menos 45 graus, a gente consegue alcançar as proximidades desses forames alveolares. Então, aqui no paciente, vejam que a infiltração no fórnice do vestíbulo, na região de segundo molar, mesial do segundo molar, com inclinação de aproximadamente 45 graus. E a agulha, ela entra quase que totalmente. Dessa forma, a gente vai anestesiar a parte posterior do seio maxilar e os dentes, os molares com seu periodonto, com exceção da raiz mesiovestibular do primeiro molar superior, quando há o alveolar superior médio, que acontece em mais ou menos 30% dos pacientes. Temos também anestesia por bloqueio regional dos nervos nasopalatinos. Tem muita gente que pensa que porque é uma anestesia mais simples e de uma área menor, não é bloqueio, mas por quê? Porque você pega todo o ramo nervoso. Vamos relembrar. O nervo nasopalatino, na verdade são dois, porque vem dos dois lados e emergem juntos aqui, né? Então eles vêm de nervos nasais e eles vão atravessar o canal incisivo e emergem, né, tendo dos dois lados aqui no forame incisivo que fica na região anterior da maxila. Quando eles emergem, eles vão suprir o mucoperiósteo dessa região anterior. Por que eu falo mucoperiósteo? Porque como nessa região do palato não há submucosa, então ele já se espalha inervando tanto a mucosa e a gengiva aqui desses dentes, como o osso. Eles não vão inervar dentes, então eles vão inervar essa região. Observem que nesse local do forame incisivo existe a papila incisiva recobrindo. Então a papila incisiva vai ser o referencial anatômico para a gente fazer essa técnica anestésica. Então não tem muito mistério. A agulha vai ser introduzida nessa papila, pode ser na lateral da papila, e a gente vai então perceber o espalhamento desse anestésico, porque como é uma área de mucosa bem aderida ao osso, não há submucosa, então quando esse anestésico se espalha, ele gera uma isquemia nesse tecido, né? O tecido fica esbranquiçado, a gente percebe onde ele está se espalhando. E dessa forma, a gente vai conseguir anestesiar o mucoperiósteo dessa região anterior, que corresponde aqui à região que vai de canino a canino.
né, pegando também essa gengiva palatina desses dentes anteriores. Não inerva dente, então a gente não anestesia dente nessa técnica, só o mucoperiósteo e a gengiva palatina desses dentes. Então, aqui anestesia toda essa área, né, essa região anterior do mucoperiósteo palatal. Temos o bloqueio regional dos nervos palatinos maiores, que é quando a gente quer anestesiar a gengiva palatina dos dentes molares e premolares e também o mucoperiósteo palatal da região posterior. Para a gente fazer essa técnica, vamos lembrar, a gente quer anestesiar o nervo palatino maior, que emerge pelo forame palatino maior e segue para frente. Aqui ele vai terminar porque aqui já tem a inervação do nasopalatino. Então ele vai sair pelo forame palatino maior e seguir para frente. Então para a gente anestesiar o palatino maior todo, a gente tem que alcançá-lo onde ele emerge, que é no forame palatino maior. Quais são os referenciais para a gente chegar no forame palatino maior? Primeiro, a gente vai visualizar na boca do paciente o limite entre palato duro e palato mole e desse limite a gente vai colocar a agulha mais anterior a mais ou menos 1 centímetro desse limite. Então a gente visualiza o limite mais ou menos 1 centímetro à frente desse limite. Em relação à margem gengival, a gente vai palatinizar essa infiltração a mais ou menos 2 centímetros dessa margem gengival. Então 2 centímetros para palatino, 1 centímetro para anterior, a gente está próximo da região de forame palatino maior, como a gente vê aqui, ó, mais ou menos 2 centímetros da margem óssea gengival, né? No caso a gengival vai estar aqui, e 1 centímetro à frente desse limite entre palato duro e palato mole. Nessa área também a gente vai observar isquemia, mas aqui o anestésico ele se espalha até com mais facilidade do que na região anterior. Por quê? Porque essa é uma das poucas áreas do palato duro que tem submucosa. Então, com isso, o anestésico se espalha mais facilmente. A gente observa a isquemia e geralmente a gente não vai ter dificuldade para atingir o palatino maior. Essas anestesias em palato são um pouco mais doloridas assim, para o paciente, exatamente porque, como essa mucosa está aderida ao osso, o anestésico ele se difunde com mais dificuldade do que no fórnice do vestíbulo. Só que na região do palatino maior se difunde com mais facilidade do que na região do nasopalatino. E assim a gente vai, com o bloqueio dos palatinos maiores, a gente bloqueia o mucoperiósteo palatal da região posterior e a gengiva palatina dos premolares e molares, né? Já que a parte anterior já é de responsabilidade do nasopalatino, que não está aqui nessa técnica. Bom, então assim a gente conclui os bloqueios regionais. Mas eu falei no início da aula que existem também as anestesias por bloqueio troncular. O troncular, que a gente usa até de forma errada para outras técnicas, o que é que significa? Significa atuar em todo um tronco nervoso. Para nós, para a nossa área de atuação, o que seria atuar em um tronco nervoso? Seria atuar em todo o nervo maxilar, aqui, então assim que ele emerge do crânio, ele cai na fossa pterigo-palatina, a gente teria que atingir o nervo maxilar quando ele cai na fossa pterigo-palatina, então na fossa pterigo-palatina. E o nervo mandibular, a gente teria que atuar no nervo mandibular. O nervo mandibular, ele emerge do crânio pelo forame oval e vem aqui para a base do crânio. Então a gente teria que vir aqui à frente da ATM, na base do crânio, para atingir todo o nervo mandibular. Assim, tudo que sai dele estaria anestesiado. Ou seja, não são técnicas intraorais, não são técnicas fáceis de serem realizadas, muito menos confortáveis. Então, praticamente, essas técnicas elas não são realizadas no dia a dia da clínica odontológica, nem mesmo em ambiente hospitalar. Porque em ambiente hospitalar o paciente sofre anestesia geral e são feitas anestesias regionais ou terminais até mesmo para controlar sangramento, né, para diminuir o sangramento. Então, a gente não tem muita aplicação para esse tipo de técnica. Eu trouxe na aula para vocês saberem essa terminologia, até para não usar o termo errado, né, para compreender
E caso vocês tenham alguma leitura que ouçam esse termo, vocês já sabem, no nosso caso, na nossa área de atuação, quais são os troncos nervosos bloqueados nessas técnicas. Aqui nós temos a bibliografia sugerida. Esse livro, que é de minha autoria, apesar de ser um livro de anatomia craniofacial, tem um capítulo de técnicas anestésicas, exatamente porque, como eu havia explicado, quando a gente estuda o trigêmeo, é interessante a gente já abordar as técnicas, por quê? Porque a gente relembra a anatomia do trigêmeo e faz uma aplicação clínica imediatamente. Então, aqui a referência do livro. Muito obrigada e até a próxima!